Olá pessoal, tudo bem? Dia desses eu recebi para uma avaliação uma central da Magneti Marelli, uma ECU da Magneti Marelli, modelo 5NF. Aqui está ela. Essa central aqui, ela equipa diversos carros da Fiat, ela já é uma central antiga, Doblò, Palio Weekend. É uma central bastante usada, é uma central que está ficando cada vez mais rara de ser encontrada no mercado e também é uma central cara. Você acha uma central dessa daqui por mais ou menos R$4.000, mais ou menos, usada quando você acha. Então, é uma tentativa de consertar ela, é sempre bem-vinda. Pois bem, o cliente, aqui está a central, deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui. O cliente ele entrou em contato comigo dizendo que a central não funciona. Foi condenada pelo eletricista, falou: a central não funciona, liga a chave do carro, é como se a central estivesse morta, como se não tivesse gasolina no carro, segundo ele. Pois bem, eu falei, eu gostaria de fazer a avaliação para você. Daí ele me mandou a central, ele veio até aqui, trouxe a central para dar uma olhada, e eu comecei a observar essa central aqui. Veja que interessante. Às vezes a gente acha que o defeito é uma coisa relativamente fácil de ser encontrada, e às vezes é mesmo, mas muitas vezes o defeito ele é cumulativo. O que eu quero dizer com isso? O cliente disse, eu perguntei para ele assim, essa central alguém já abriu essa central, alguém já tentou consertar? Ele falou, não, nunca ninguém tentou consertar. Mas aí que é o interessante, depois que eu fiz algumas observações nela, nem precisou de muitas observações, eu vi que o negócio não era bem assim não. A central já tinha sido aberta. E pior, ela já tinha sido tentado ser consertada e provavelmente sem sucesso. Daí que ela veio parar na minha mão. Falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha nela. E comecei a observar a central. E o objetivo desse vídeo é justamente o de mostrar para vocês que às vezes aquilo que parece uma coisa fácil pode se tornar um problema e às vezes é bom até nem mexer numa central dessa, porque você vai acabar tendo uma dor de cabeça grande, gastar um dinheiro fazendo teste em algo que às vezes pode não compensar. O objetivo do vídeo, como eu expliquei, é mostrar justamente essas particularidades, essas pegadinhas que a gente acaba por passar sem necessidade. Então, ficar esperto nessas centrais que dizem que ninguém mexeu, tal, porque ela já tem muito tempo de fabricação. Então, é sempre importante ter certeza disso. Essa aqui quase me pegou, mas não pegou não. Agora, se vai dar conserto já é outro caso, né? Porque às vezes o custo é muito alto. Vamos dar uma olhadinha então, primeiro nessa central aqui, que é uma central da Magneti Marelli e a W4AF. Vamos lá então? Essa aqui é uma central, uma ECU da Magneti Marelli IAW5NF. Ela é uma central já bastante conhecida, uma central que equipa né, muitos modelos de veículos da Fiat. E eu recebi essa central aqui para uma avaliação para ver por que é que ela não funciona. Parece que ela parou tudo de funcionar e parece uma central morta. E esse defeito pode ser causado por inúmeras coisas. Mas antes de fazer uma análise dessa central, eu resolvi mostrar para vocês umas coisas interessantes sobre ela. Essa aqui é uma central codificada, né? É uma central codificada que para você descodificar ela, você precisa manipular a memória EPROM que tem na parte de baixo da placa. Na parte de baixo da placa tem a memória 95160, então você tem que manipular o código dessa memória para que ela possa ser simulada em bancada. As formas que existem para você desmobilizar, digamos assim, tirar o bloqueio dessa central, plugando alguns fios na central, ligando no programador UPA e lendo através das ligações que são feitas por esse lado da placa. Você pega essas conexões, liga no programador UPA e através do programador UPA você vai ler os dados da memória que estão na parte de baixo da placa e depois com o auxílio do próprio programador UPA você vai repor os dados através das conexões que são feitas externamente aqui dessa parte da placa.
O interessante, porém, é que a memória, a 95160, como ela fica na parte de baixo da placa, você também poderia tirar essa memória dali de baixo, colocar no programador UPA e programar ela. Então nós temos dois modos de fazer isso. Ou fazendo o tal de boot, né, que as pessoas chamam de boot, que é puxando os fios por aqui, ou programando a memória, tirando ela, que você precisa da estação de ar quente, etc. No caso dessa central aqui, ela já chegou para mim já um pouquinho mexida. Já observei que teve várias tentativas de fazer as conexões aqui pelo lado de cada placa, mas olha que interessante. Para você poder tirar essa placa, você tem que tirar todas essas soldas que tem aqui, que são as soldas do bocal da central. Então, para poupar o trabalho, muitas pessoas, para não ter que tirar esse monte de conexão aqui, que é um pé é a palavra mais fácil para ser dita, então muita gente faz aquela coisa, a chamada gambiarra brasileira, que não é incomum nesse caso dessa central aqui, tá? Eu vou mostrar o que é a gambiarra brasileira para vocês. Aqui está o bocal dela e aqui está a gambiarra brasileira. A pessoa faz assim, ó, faz um corte com uma Dremel aqui, com uma micro retífica, arranca um pedaço dela aqui para ter acesso à memória. Essa memóriazinha aqui, que é a memória que tem que ser feito a reprogramação, que é uma memória do tipo SOIC, ST95160. Então a pessoa faz um corte na central, tá vendo aqui? Um corte, uma coisa meio grosseira, mas eu já vi muitas vezes isso ser feito, tá? Não é incomum, é uma coisa que você pensa assim, eu vou fazer isso, vão dizer que eu estou fazendo tudo errado. Mas não é não. É assim mesmo, as pessoas fazem essa porcaria aqui para poder reprogramar a ST95160. Acho que dá para ver direitinho aqui. Acho que dá para ver. Então é isso, a pessoa fez um corte, reprogramou a memória, colocou de volta aqui, mas parece que essa operação não deu muito certo não. Tá vendo? A central continua não funcionando e eu vou ter que ver o que pode ser. Aqui, para quem não conhece, são os drivers de bico, os drivers de bobina, né, são os VBs. Aqui, esse aqui é o driver de bico, esse aqui é o driver do acelerador, do corpo de borboleta, e esse aqui, principalmente, é o regulador de 5 volts. Ele costuma dar muito defeito também, mas essa central é louca para dar defeitos nesses capacitores aqui, nos resistores que tem nessa região aqui, tem 4 resistores que são limitadores. Aqui também tem capacitores importantes de serem trocados quando você faz a manutenção da central. Então é isso. Eu vou dar uma olhadinha nela e vou passando as informações para vocês. Mas isso aqui é muito interessante, né? Em vez de fazer o trabalho direitinho, aqui está. Faz parte. Faz parte do meu show. Aliás, do meu não, dos outros. Aqui está. A memória é essa aqui. MEPROM 95160, que pode ser acessada como programador UPA. Ali está ela. É aquela memorinha comum. Memorinha não, memoriazinha. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nessa central. Pessoal, como eu sempre falo na análise de um circuito eletrônico, de uma placa eletrônica, é que é importante fazer sempre uma inspeção visual, que é o que eu estava fazendo aqui nesse momento. Essa inspeção visual me mostrou vários detalhes importantes. Primeiro que tem essa coisa que é aberta da central, aqui da parte da carcaça aberta, onde tem a memória embaixo, isso já é um indício muito ruim. O segundo indício ruim que eu estou vendo aqui é que existem muitas marcas aqui nessa central, aqui. Vou tentar mostrar para vocês aqui no vídeo. Essas marcas que foram feitas aqui nos terminais, elas são os pontos onde são conectados os fios do programador UPA, daquele cabo 5NF, que auxilia na programação da memória UPA, da memória EPROM, sem você precisar tirar ela daqui, né? Então você conecta os cabos do cabo 5NF, os fios do cabo 5NF do programador UPA, e consegue tirar o code da memória que fica embaixo da central.
Então, para poder fazer isso, você precisa soldar alguns fios aqui nesse circuito integrado aqui que eu estou mostrando, que é o controlador dos bicos injetores, que é o TLE 9135. Tem alguns terminais aqui em volta que são os responsáveis pela ligação. E também nessa parte aqui, que é do controlador do acelerador eletrônico. São 6 conexões de fios que são ligados da central até o programador UPA para poder fazer o decode ou o reset da central. E aqui já está cheio de marca, o que mostra o quê? Que alguém já tentou decodificar essa central de alguma forma, de 2 formas diferentes. Ou através do programador UPA fazendo as conexões aqui na placa, ou então removendo a memória EPROM através do rasgo aqui embaixo da central. Isso não é um bom indicativo, porque mostra que essa central aqui já foi rodada, né? Já passou na mão de pelo menos 2 pessoas, ou que uma única pessoa tentou fazer o decode de 2 formas diferentes e talvez não tenha conseguido fazer o decode. E considerando que o cliente diz que essa central está mortinha da Silva, não é uma boa ideia você pegar uma central que já foi mexida por 2, 3 pessoas para tentar fazer o conserto, porque você pode cair numa armadilha. Essa central que já não foi consertada por 2 pessoas, talvez, e vai cair na sua mão, a não ser que o cliente fale para você assim, olha, eu vou dar a título da central perdida, veja o que você consegue, veja quanto custa. Se der certo, a gente ganha central. Se não der, eu compro uma outra central. Mas isso é questão de cada cliente, como cada cliente vê o conserto da forma que melhor lhe couber no bolso. Nessa central aqui, existem várias coisas que já são bem conhecidas e bem documentadas. No caso de uma central morta, você pode fazer uma pequena gambiarra aqui em cima, fazendo um jump aqui nessa área aqui da central, entre esse capacitor e esse diodo, e você consegue fazer a central funcionar no caso de uma central que não tem muito defeito. Mas no caso dessa central aqui, o certo é você trocar todos os drivers, né? Driver de bico, driver de acelerador, o driver controlador, o driver regulador de tensão e também os capacitores que estão aqui, esses capacitores de tântalo aqui, ó, que eu estou mostrando, porque esses capacitores com o tempo eles já têm mais de 20 anos de fabricação, então eles costumam dar muito defeito. Muitas vezes, se você troca o driver, e não trocar o capacitor, você coloca em risco o seu trabalho que você acabou de fazer, porque o driver pode queimar de novo. Não é sempre que acontece, mas é melhor você trocar componentes que custam tipo 5, 10 reais para não ter que pagar um novo circuito integrado muitas vezes. Então é isso. Eu vou informar o cliente sobre esse circuito aqui e ver o que ele acha. E vamos, se ele achar que é interessante o conserto, tudo bem. Particularmente, eu acho que o custo de conserto muitas vezes ultrapassa o custo de uma central usada. Nova, essa central não existe mais. Mas você pode comprar uma central usada no Mercado Livre que vai pagar uns 3 mil mais ou menos. Então, às vezes, o conserto sai 1.500, por exemplo. Se o cliente concordar, ele paga o preço. Só que muitas vezes, atrás de uma central pode ter outros problemas. Vamos considerar que essa central aqui tem um problema de processador, né? Então, daí, você está numa enrascada, porque você vai ter que reprogramar a central inteira, trocar um processador. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que esse processador aqui é uma conexão BGA, né, daquela que o processador é soldado por baixo da placa. Então o negócio pode acabar se tornando mais caro. Em outras palavras, não vale a pena consertar uma central que já rodou muito, que muitas pessoas tentaram consertar, que é o que parece aqui nesse rombo embaixo. E essas marcas de decode, nesses circuitos integrados aqui que eu mostrei, então mostra que essa central já passou de mão em mão e o defeito continua aqui. E se você quiser ser o herói, você tem que avisar o seu cliente que é uma tentativa que pode não dar certo. Então é isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, como é essa central por dentro, como pode ser feito o boot da central, que é a conexão para reset e decode.
Esses aqui são os drivers de bico, são facílimos de trocar e testar. Só que quando você tem um problema lógico de bico, etc., não é tão simples assim. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos conectar essa central no nosso simulador de injeção eletrônica e vamos ver se ela está armando, se ela está batendo os bicos ou se ela está morta, como diz o cliente. Vamos lá então? Vamos fazer o teste direto agora na nossa central IAW4AF. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então aqui nós vamos testar pela primeira vez a ECU que a gente acabou de verificar, né? Lembrando que o nosso cliente disse que a central parecia morta, né? Mortinha. Ele falou, a central está morta, é como se não estivesse ligando. Então nós vamos observar isso agora. Aqui a gente já está com o nosso gerador de sinais de rotação em fase. Vamos ligá-lo aqui, gerando um sinal 60-2, que é um sinal universal. Vamos conectar, já está todas as conexões do bocal da central já estão prontas para ser conectada aqui na ECU, já está conectado. Então vamos lá, vou ligar a linha 30 e a linha 15. Quando eu ligar a linha 30 e depois a linha 15, a bomba de combustível deve ligar e desligar, né? Depois ela tem que dar a rotação. Vamos lá então, vamos ver se está funcionando. Linha 30, ligado, não há consumo aqui no nosso simulador. Agora vamos na linha 15, deve acionar o relé da bomba, que é o relé principal nesse caso, e como já está conectado o nosso injetor de sinais, os bicos devem bater. Vamos lá. 1, 2, 3. Linha de 5 volts ligada, mas o relé principal, não funcionou. Não está ligando, ó. Como o próprio cliente disse, aqui já está o nosso injetor de sinais funcionando. Como o cliente disse, essa central parecia morta. Ela só não está morta porque a linha de 5 volts está enviando o sinal, né? O regulador de 5 volts está enviando o sinal. Então nós vamos fazer uma pausa agora. Vamos informar para o cliente quanto pode ser o preço, se vale a pena. Particularmente, eu não gosto de pegar esse tipo de defeito, porque é uma central que já foi mexida muitas vezes. A gente viu aqui o rombo, né, dela aqui nessa parte aqui, e também as conexões do boot de memória, né, mostrando que essa central já foi decodificada uma ou duas vezes, ou uma vez só pela mesma pessoa com 2 procedimentos diferentes. Ela não conseguiu fazer funcionar, então eu acho que a gente tem que simplesmente avisar o cliente que pode ser um serviço muito caro, que talvez não valha a pena fazer, justamente porque ela já foi mexida, uma central que não tem um histórico bom, já foi bastante mexida. Imagina você ter que consertar uma central que já foi aberto aqui, né? Como a gente pode ver aquele buraco ali, e que já foi também decodificada. Não é uma boa ideia. O objetivo do vídeo é justamente esse. Será que vale a pena consertar algumas centrais eventualmente? O preço pode sair mais caro que uma central usada funcionando. Uma central dessa atualmente deve estar custando mais ou menos uns 4 mil reais, 3.500 reais. E o conserto deve ficar por volta de metade disso, ou até mais, se é que funciona, né? Então vamos lá, vamos testar de novo. Desliguei a linha 15, desliguei a linha 30, de novo, vamos lá. Ligada a linha 30, ligada a linha 15, 5 volts da central sendo enviado. Observe que a central está consumindo aqui 140 mA, ou seja, existe um consumo da central, né? Mas ela não funciona, ela não arma. Então é isso, pessoal. Vamos conversar com o cliente e ver o que ele acha da nossa avaliação. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final desse vídeo, onde nós mostramos como fazer uma análise da injeção eletrônica do tipo Magneti Marelli 5NF,
que equipa diversos veículos da marca Fiat. Nós vimos quais são alguns componentes dessa injeção eletrônica, nós vimos qual é o defeito que o cliente alegou que a injeção tinha e como nós chegamos a fazer uma análise do problema. A injeção veio sem funcionar e nós fizemos uma análise utilizando os métodos que eu já expliquei em vídeos passados, principalmente o método da observação. Nós também vimos que essa injeção é do tipo codificado, ou seja, para você trabalhar nela, você precisa tirar o code que tem na memória EPROM, que fica na parte de baixo da placa, mas que você também pode fazer a decodificação da central utilizando o famoso cabo 5NF que liga no programador UPA e que você conecta as pontas desse cabo aqui na ECU e pode fazer decodificação sem ter que soldar a memória ou então fazer esse rombo na central. Nesse caso aqui a gente não precisou fazer a decodificação porque ela já provavelmente veio decodificada, obviamente, porque já estava tudo rasgado aqui embaixo e com marcas nos pontos onde se solda o cabo. No caso dessa injeção aqui, eu informei o cliente sobre o fato de eu não poder receber essa injeção, porque ela já havia sido muito mexida, ela não tinha um histórico bom. Então eu preferi falar para ele, preferi não pegar a injeção para fazer um orçamento e consertar, porque essa injeção aqui ela pode dar um problema futuro. Por que eu digo isso? Porque ela já passou na mão de outras pessoas. Então eu espero que esse vídeo tenha sido um norte para vocês, para que vocês não caiam na tentação de pegar uma injeção eletrônica que vocês não tenham conhecimento do histórico dela. Nesse caso aqui ela já passou por outras mãos também. Eu não sei qual é o defeito que tem à frente, porque muitas vezes a gente pensa que é só trocar 1, 2, 3 componentes e a injeção vai voltar a funcionar perfeitamente bem. Isso pode não acontecer. Normalmente acontece, você troca os drivers e funciona, mas numa injeção que você já viu que mexeram nela, então é melhor evitar essa dor de cabeça, informar o cliente da impossibilidade de você pegar o aparelho para conserto. Seria até legal consertar e mostrar para vocês, mas eu preferi mostrar que também existem outras coisas por trás que pode fazer com que vocês caiam numa armadilha. Ou seja, primeiro, sempre tenham um histórico da injeção, perguntem bem para o cliente a respeito do aparelho que vocês receberam para análise e conserto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma forma. Nós estamos no dia 30 de dezembro de 2022 e eu espero que vocês todos tenham um excelente ano novo com muita saúde, que 2023 seja um excelente ano para todo mundo, que vocês tenham uma boa iluminação, que vocês tenham muita saúde e sabedoria para tocar o ano de 2023. É isso aí, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo e até a próxima. Até mais. Eu acho bastante interessante isso, que quando ele pegava na bola, os locutores não diziam bola para Pelé, bola para o Tostão, bola para Pelé. Não. Quando o Pelé botava o pé na bola, eles diziam ele. Ou seja, ele era com letra com E maiúscula, né? Ele, Tostão para ele.